mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre cuidados básicos que a gente tem que ter com animais silvestres na rotina veterinária. Lembrando que quando eu digo rotina veterinária, não me refiro somente a ambulatório, clínica ou hospital. Rotina veterinária também pode ser no zoológico, no cativeiro e até mesmo ao ar livre. Essa aula ela vai ser dividida em dois momentos, parte um e parte 2, e hoje na parte um a gente vai focar especificamente nas aves. Vamos lá. Uma coisa que vale a pena a gente ter em mente é a diferença entre animal silvestre, animal selvagem e animal exótico. Como que vai funcionar então essa classificação? Bom, primeiro tem uma classificação que está relacionada ao controle humano, ao quanto que o ser humano conseguiu controlar esse animal, controlar os hábitos, controlar a reprodução, a genética, ao quanto que o ser humano fez com que o animal ficasse até dependente do ser humano. Isso tem a ver com o controle humano. Dessa forma, a gente vai classificar o animal em doméstico ou selvagem. Os domésticos são os mais controlados pelo ser humano, como o cão, e o selvagem menos controlado, como o leão. Outra classificação possível para os animais é em relação à origem, de onde que esse animal veio. É da fauna brasileira? É um animal nacional? Ou é um animal que veio do exterior? Nesse sentido, a gente tem dois tipos de animais. Animal silvestre, que é aquele que é nacional, é da fauna brasileira, ou seja, quando descobriram o Brasil, esse animal já estava aqui. E tem também um animal exótico, que é o animal que veio do exterior, não tem uma origem aqui na fauna brasileira. Os exemplos que a gente tem aí, a gente pode ver o cão como animal doméstico, o leão como selvagem, o papagaio como silvestre, é nacional, e o coelho é um animal exótico, veio do exterior. Não tinha coelho no Brasil quando o Brasil foi descoberto. Bom, outra consideração importante em relação a toda essa classificação que a gente viu é que, como uma classificação tem a ver com controle humano e outra tem a ver com origem de onde o animal veio, o mesmo animal ele vai ter ali as duas classificações. Por exemplo, o leão é um animal selvagem em relação ao controle humano, ele é um animal selvagem, mas em relação à origem, ele é classificado como exótico. É um animal que pertence a outra fauna, não à fauna brasileira. Então, o leão ele é selvagem e exótico ao mesmo tempo. Mais uma coisa que a gente tem que ter em mente é que todos esses nomes acabam se misturando, né? Nos livros, nas revistas. A gente pode ver frases, por exemplo, como: olha, eu tenho um animal silvestre que ele é muito exótico, eu tenho um animal doméstico que é muito exótico. Às vezes a gente utiliza essas palavras com outro sentido, o que nem tem problema, porque realmente a palavra exótico pode significar alguma coisa que não é comum, que tem uma aparência que não é comum. E aí, nessa coisa de utilização de um sentido, de outro sentido, a gente pode encontrar muita mistura em relação ao uso desses termos. Mas é bom ter em mente, assim, uma separação entre essas quatro palavras. Como que a gente pode usar as quatro com sentidos diferentes dentro de um mesmo texto. E, por fim, uma coisa que eu quero ressaltar é que na rotina veterinária, não vai chegar só animal silvestre, quando eu digo assim, rotina veterinária com animais silvestres. Geralmente o proprietário, quando ele vê uma clínica que atende animais silvestres, ele não vai ficar pensando, olha, só atende silvestre, então não posso levar um selvagem nem um exótico. Não. Na clínica vai chegar, na rotina veterinária, vai chegar silvestre, vai chegar selvagem, vai chegar exótico. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente foca na rotina com animais silvestres é a questão da contenção, né? Eu conter esse animal fisicamente para poder fazer algum procedimento, algum exame. Mas antes da contenção, eu tenho que me aproximar do animal. E aí eu posso encontrar dois cenários basicamente quando se trata de aves. Primeiro é o animal na gaiola, e aí a minha preocupação é mais se aproximar de forma mais tranquila possível para não estressar o animal. E aí eu posso ter a ajuda do proprietário nesse momento também, para não deixar o momento muito estressado,
para não deixar o animal estressado. E também eu posso ter um cenário em que eu tenho que me aproximar de um animal, de uma ave ou de várias aves que estão em cativeiro, como a gente vê na imagem ali à direita. E aí, nesse caso também, uma aproximação lenta, e aí eu tenho que capturar essa ave primeiro, para depois eu fazer o procedimento adequado de contenção que vai permitir que eu examine o animal. E aí, como é que eu faço, né? Esse monte de ave ali no cativeiro, na grade pendurada, como é que eu faço para pegar uma ave dessa? E aí, uma forma é isso que eu falei: aproximar lentamente, utilizar uma espécie de rede que a gente chama de pulsar, a gente vai ver em slides posteriores, e capturar esse animal rapidamente. Aproximação lenta, mas o momento da captura tem que ser rápido. E aí, depois da captura, eu faço o procedimento mais correto de contenção que vai permitir que eu examine o animal. Atenção, né, em relação à questão do estresse, que está até vermelho aí em slide. Muitas aves elas acabam morrendo só pela questão do estresse durante a contenção. Então, quando for fazer a contenção, pense bastante, faça com o mínimo de tempo possível e só quando for estritamente necessário. Aqui eu tenho o pulsar, como eu falei, que estava em slides posteriores, e é um dos instrumentos que eu posso utilizar para capturar uma ave que está em cativeiro. Qual seria o local adequado para fazer a contenção física de uma ave? Bom, que características que tem que ter esse local? Primeiro, é bom ser um ambiente fechado, então feche as portas, as janelas, para que não aconteça dessa ave escapar, dela voar e escapar. Ventiladores, exaustores desligados, porque também pode ter um acidente caso a ave voe. Sala com poucos objetos, porque se a ave escapa da sua mão numa sala que é repleta de objetos, fica muito difícil capturar, ela se esconde, e ela se escondendo e a gente com dificuldade de capturar, significa mais tempo em processo de estresse nesse processo aí de contenção. E ter cuidado com janelas transparentes, né? Se seu consultório lá, sua clínica, tem janelas enormes, transparentes, sem nenhuma sinalização, sem nenhuma gradezinha, a gente pode ter problema se essa ave voar, que ela vai provavelmente se chocar com essa janela transparente. Por fim, destaco aqui que a gente está falando aqui de estabelecimentos veterinários, ambulatórios, clínicas, hospitais. Mas a rotina veterinária não é só isso, não são só esses estabelecimentos, tá? Só para vocês terem em mente que essas dicas podem não valer se eu tiver que capturar uma ave, por exemplo, que está em cativeiro ou até mesmo ao ar livre. E aí, como que eu vou fazer a contenção física dessa ave? Como que essa ave vai ficar na minha mão para eu poder examinar? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero que vocês mentalizem tudo que eu falar aqui e depois a gente vai ver algumas imagens. Aí vocês comparam se vocês mentalizaram da maneira correta ou não. Primeiro, o que que eu vou fazer na contenção física da ave? A fixação da cabeça da ave e a fixação dos membros inferiores, das patinhas ali, das perninhas das aves. Vamos lá. Fixação da cabeça. Dedo indicador na região dorsal da cabeça. Então, imaginem um dedo indicador na região dorsal da cabeça, ou seja, atrás da cabeça da ave. Ok? Mentalizou? Vamos lá. Polegar e dedo médio nas laterais da cabeça. Então, mentalizem novamente. Tem um dedo indicador atrás da cabeça da ave, formando tipo uma conchinha segurando a cabeça da ave, e tem um dedo polegar de um lado da cabeça e o médio de outro lado. E o restante da mão eu faço o quê? Um apoio, formando uma concha ali nas costas da ave, apoiando. Cuidado com os olhos e com o pescoço da ave, tá? Porque a gente fala assim, segura a cabeça da ave, mas o olho tá tudo ali pertinho. Muito cuidado para não comprimir demais. E cuidado com o pescoço, que assim, quando eu falo fixe a cabeça da ave, é a cabeça, não é o pescoço. Então, cuidado para você não colocar ali o indicador, o polegar e o médio no pescoço da ave, em vez da cabeça da ave.
E para fixar os membros inferiores, o que que eu vou fazer para fixar as perninhas das aves? Um cuidado que eu tenho que ter é colocar o dedo entre as articulações das aves, das pernas das aves. Colocar o dedo, um dedo, tá? Pode ser o dedo indicador. Ah, mas o dedo indicador não está lá segurando a cabeça? Aqui eu já estou falando da outra mão, tá? A sua outra mão que está livre vai colocar o dedo indicador entre as perninhas das aves e segura essas perninhas, tá? Então, o cuidado basicamente é: vou segurar a perna da ave? Vou, mas eu coloco o dedo indicador para que eu não junte demais essas perninhas. Porque se eu juntar demais essas perninhas das aves, às vezes eu posso juntar assim a ponto de cruzar a perna da ave sem querer. E aí eu vou ter problema na articulação. Isso não pode acontecer. Então, coloco o dedo ali entre as duas pernas das aves. Por último, cuidado com as garras, tá? Tem aves que têm garras enormes, então cuidado, que senão você vai perder ali um pedacinho ali até do seu dedo por causa dessas garras dessas aves. Agora a gente pode observar algumas imagens de contenção física das aves. E aí, vocês mentalizaram da maneira correta? As imagens estão da forma que vocês pensaram? Vamos lá. Na imagem à esquerda, a gente tem lá, como eu falei, né, o dedo indicador na região dorsal da cabeça e o dedo polegar e o médio segurando a lateral da cabeça. Um dedo de cada lado, pressionando ali um pouquinho a mandíbula do animal. A outra mão eu tenho segurando as perninhas das aves, da ave, e o dedo indicador bem no meio ali para não deixar juntar demais essa perninha. Na imagem da direita, eu tenho uma coisa um pouco diferente. Eu não tenho o dedo indicador sobre a cabeça do animal, né? No dorso da cabeça do animal. Não tem problema, essa também pode ser uma forma de conter a ave. Mais uma vez, cuidado com o estresse, o animal pode vir a óbito só por conta desse processo de contenção, e também cuidado com a força que você vai colocar na hora da contenção, né? Cuidado aí com a compressão do tórax da ave, por exemplo. Aqui nesse slide eu trago algumas curiosidades sobre algumas aves e que vocês devem ficar atentos na hora da contenção. Primeiro ali eu tenho na imagem superior esquerda um quero-quero, e aí ele tem uma característica bem curiosa que é a presença de esporão na asa. Observem a asa dele, vocês estão vendo na extremidade de cada asa, na frente, tá? Na parte anterior ali, uma espícula meio laranja, meio rosa. Aquilo é um esporão, né? Um calo que machuca, é utilizado ali como forma de defesa. Então, muito cuidado com essa pontinha, com esse esporão ali na asa do quero-quero. Ao lado do quero-quero eu tenho um galo também com esporão, só que o galo, o esporão, ele nasce ali na perna do animal, na canela. Muito cuidado também com ele na hora da contenção. E abaixo eu tenho um urubu e um pássaro chamado lores. E o que que essas aves têm em comum? Ali que a gente tem que ficar atento na hora da contenção. É que no momento de estresse elas têm o hábito de regurgitar, vomitar. Então pode ser que elas vomitem na hora da contenção e aí eu recomendo o uso de luvas, é essencial. Mais uma vez, cuidado com o estresse e com a força da contenção, independentemente se a ave é muito grande ou pequena. Aqui a gente observa à esquerda a contenção de um cisne, e aí nesse tipo de ave é importante a gente primeiro conter a cabeça do animal e depois o restante do corpo. Do lado direito a gente tem a contenção de um gavião. E aí a gente observa bem aquele esquema que a gente viu de contenção, né? A cabeça sendo segurada ali pelo polegar, pelo dedo indicador, e as perninhas também sendo ali fixadas com a outra mão e com o dedo entre as duas pernas para a gente evitar um problema na articulação. Uma observação importante é que, como se trata de um gavião, né, uma ave ali um pouco mais robusta, a gente utiliza luvas. Essas luvas ali que vocês estão vendo bem grossas ali na imagem. Mais uma vez, né, como sempre, a gente ressalta: cuidado com o estresse e com a força durante o processo de contenção.
Bom, agora a gente fala aqui um pouco sobre a contenção do avestruz. Essas aves, elas correm bastante, elas atacam, elas dão chute para frente. Então já é todo um desafio a questão da aproximação, de como que eu vou me aproximar para capturar, para conter esse avestruz. Bom, primeiramente é ideal que tenha mais de uma pessoa, porque à medida que a gente se aproxima, ele vai correr. E se tiver duas pessoas, aí ele não vai correr para o lado da segunda pessoa. Nisso ele fica meio que sem opção de onde correr, para onde correr, e a gente vai cercando, cercando esse animal até conseguir enganchar no pescoço dele um instrumento que a gente chama de cambão, que vocês estão vendo aí no slide abaixo. Esse instrumento ele fixa no pescoço, logo depois, imediatamente, a pessoa que está junto com você já coloca um capuz preto sobre a cabeça do animal, porque o objetivo é tirar o campo de visão desse animal para que ele fique menos estressado, e aí com ele menos estressado a gente faz a contenção. Na foto que está ali à direita, a gente vê três pessoas, o avestruz ele já está com um capuz preto na cabeça, e ali cada pessoa está segurando uma parte. Ó. Uma está segurando ali a parte da cauda e as outras duas na lateral, ali nas asas. Mais uma vez, ressalto aqui, né? Antes de todo o processo, a gente limita a movimentação do animal. Essa limitação da movimentação pode ser, que nem eu falei, né? De cada pessoa de um lado para limitar a movimentação, esse animal não ter para onde correr, mas a gente tem também técnicas modernas para limitar essa movimentação. Existem, inclusive, corredores, salas com paredes móveis que vão limitando cada vez mais a movimentação do animal. E outra questão é o cuidado com o pescoço. Esse cambão, na hora que a gente coloca, o animal ele começa a se debater. Nisso que ele começa a se debater, a gente não pode meio que bater de frente com esse animal e puxar a todo custo, a toda força, esse cambão, porque senão a gente corre o risco de quebrar o pescoço ali do avestruz. Saindo um pouco, né, da questão da contenção, outro procedimento importante dentro da rotina veterinária é a pesagem. E isso não é diferente para as aves. Também é importante fazer a pesagem das aves. Como é que a gente faz essa pesagem? Primeiro a gente pode pesar a ave dentro da gaiola, a gaiola ali junto com a ave, e depois a gente pesa a gaiola sozinha. Faz a diferença do peso dos dois para saber qual que é o peso da ave. Outra opção também, se a ave ela chega no veterinário sem gaiola, né, chega ali com o proprietário carregando, a gente pesa o proprietário junto com a ave e depois a gente pesa o proprietário sozinho. Faz a diferença e aí a gente vai ter o peso isolado da ave. Hoje em dia a gente tem algumas novidades aí, né, nas balanças para pesagem de aves, porque é muito difícil a gente manter a ave ali quietinha, estabilizada sobre uma balança. Então, geralmente a gente tem que utilizar essas técnicas que eu falei, né, de pesar junto com a gaiola ou pesar junto com o proprietário. Mas a gente já tem algumas novidades ali no sentido de pesagem da balança das aves, como vocês podem ver ali na imagem, né, que tem um compartimento ali bem confortável para a ave ficar ali em repouso. Por que que é importante essa questão da pesagem? Com a pesagem a gente já avalia o estado nutricional desse animal, como que ele chega à clínica e também a gente verifica a evolução do quadro clínico. Num animal que está internado é importante a gente sempre ficar fazendo a pesagem para saber se esse animal não está perdendo ali muito peso ou então se não está recuperando o peso que ele perdeu. Começando então ali o exame mais apurado da ave, um procedimento muito comum é a avaliação da cavidade oral dessa ave. Aqui a gente tem três imagens com esse procedimento. Nas três, a gente vê alteração no céu da boca de cada ave. As duas primeiras estão com massas esbranquiçadas ali no palato, no céu da boca, e a terceira está com uma abertura, né, que dá muito avermelhada. A gente consegue ver ali muito avermelhada a abertura ali no céu da boca dessa ave, no palato. Bom, o que é importante a gente ficar atento aqui durante esse procedimento de abertura da cavidade oral da ave? Primeiro, na hora que eu utilizo essas pinças ou então esses fios, eu tenho que tracionar, puxar, né, apenas o bico inferior.
Então eu coloco a pinça dentro da boca ali da ave, mas eu não levanto essa pinça, eu só abaixo a parte inferior, a parte do bico inferior. E outra observação é não ultrapassar a capacidade de abertura do bico, senão eu vou ter algum problema ali na cartilagem. Além da pinça e dos fios que a gente viu no slide anterior, outro instrumento para fazer a abertura da cavidade oral da ave são os abridores de bico, como vocês podem avaliar aí na imagem. Aqui a gente tem a avaliação da temperatura corpórea da ave e o processo é bem semelhante ao que a gente faz nos pequenos animais domésticos. Aqui a gente está colocando o termômetro na cloaca da ave. Isso é um procedimento essencial, até porque a temperatura é um parâmetro vital, é um dos sinais vitais, e a temperatura comum nas aves é de 39 a 42 graus Celsius, a temperatura normal. Falando em parâmetros vitais, a gente tem que destacar que a frequência cardíaca e a frequência respiratória a gente não vai avaliar muito nas aves, por causa que a anatomia das aves, a fisiologia é um pouco diferente e esses parâmetros acabam sendo muito difíceis da gente detectar durante ali o exame clínico. Exames complementares. Aqui a gente volta a destacar a questão do estresse, porque geralmente os exames complementares demoram um pouco mais. Se demora um pouco mais, a ave vai ficar mais estressada. Então é muito importante a gente se atentar a esse fator para a gente não provocar o óbito do animal durante a contenção. Além da radiografia que a gente viu no slide anterior, outro exame complementar bem comum é o exame de sangue, a coleta de sangue. E aí um cuidado especial que a gente tem que ter com as aves é em relação à quantidade de sangue. Se a gente pega, por exemplo, um canário que tem 15 gramas, esse animal vai ter 1,5 ml de sangue. Ou seja, se eu coleto meio ml, eu já estou coletando um terço de sangue desse animal. E aí, o que que eu faço então nesses casos extremos em que a quantidade de sangue a ser coletada tem que ser muito pequena? Eu posso fazer o procedimento que está sendo demonstrado aí no meio do slide, nessa imagem que a gente pode observar. Aí eu tenho um canário, e aí o que que foi feito para a coleta de sangue? A unha desse canário foi cortada na base, porque na base da unha dele passa um vaso sanguíneo. Com esse corte, formou-se ali uma gotinha de sangue, e aí o que que a gente faz? Pega um tubo que a gente chama de tubo capilar, um tubo bem fininho, e só de encostar esse tubo nessa gotinha de sangue, o sangue automaticamente já entra dentro do tubo. E aí com isso eu tenho uma quantidade de sangue para fazer o exame. Nas aves maiores eu já consigo coletar uma quantidade maior de sangue, ainda assim é uma quantidade pequena. Aí, como vocês estão vendo na imagem, a gente tem, né, a veia jugular direita da ave como uma possibilidade da gente fazer a coleta, a veia alar, uma veia na asa da ave, como a gente vê lá na imagem à direita, e também uma veia do tarso, do metatarso, um osso ali da perninha da ave. Três possibilidades ali da gente fazer a coleta de sangue. Finalizando essa parte de exames complementares, a gente fala agora um pouco da radiografia em aves. Bom, logo em cima a gente tem ali a imagem das duas posições mais comuns na hora da radiografia em aves. A primeira é a posição da ave ali de barriga para cima, que a gente chama de ventro dorsal, e ao lado a ave de lado na posição lateral. Uma forma também da gente conter a ave durante o exame é com a utilização de fitas, como vocês estão vendo ali nas duas imagens abaixo da direita. E ao lado a gente tem a contenção, que nem a gente viu em cima, né? Na última imagem à direita. A contenção mesmo, provavelmente com o médico veterinário e o auxiliar. Bom, um cuidado que a gente tem que ter, uma observação em relação ao estresse, mais uma vez, porque aqui eu tenho um processo de contenção. Então, por isso que está em vermelho ali que a anestesia pode ser melhor para todos. Melhor para a ave, que não vai se estressar tanto com esse procedimento. Imagina uma ave cheia de fita ali presa nessa tábua do raio-x. E também vai ser melhor para quem está operando ali, que não vai ficar exposto à radiação segurando a ave, que nem está esse pessoal
da direita, na imagem ali que está à direita. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula a gente continua falando sobre animais silvestres, mas dessa vez a gente vai falar sobre mamíferos e répteis. Até a próxima!